E aí galera, beleza? Sete gente, no vídeo de hoje trazendo pra vocês a minha análise desse mais novo episódio de Jujutsu, episódio número 8 dessa segunda temporada do arco de Shibuya. E vou falar pra vocês que eu tenho algumas considerações um tanto quanto polêmicas, digamos assim, porque eu achei esse episódio um pouco fraco comparado a outros, e não me entendam mal, eu gostei do episódio, mas eu tenho algumas considerações pra fazer ao longo da análise e imagino que muitos de vocês vão concordar. Eu achei legal o jeito que iniciou esse episódio com o Gojo meio que observando as pessoas ali numa pose, cara, que é muito Homem-Aranha. Eu não sei se foi proposital ou se é simplesmente o jeito do Gojo, mas eu achei legal. E o jeito do Gojo também não muda nunca, né? Ele vai indo ali passando por cima das pessoas, sabe? Nada demais, mais um dia na vida do Gojo. E logo em seguida a gente já vai pro Itadori, a gente esquece o Gojo nesse início de episódio, até a metade praticamente, porque o episódio é mais focado no Itadori. Pelo que eu vi, eles mudaram a ordem das lutas, apesar de eu não ter lido o mangá de Jujutsu, obviamente eu fiquei sabendo dessa troca de estrutura de cenas aí que eles precisaram fazer pra esse episódio. Eu gostaria de saber a opinião aí de vocês nos comentários. E como eu disse pra vocês, a gente foi pro núcleo do Itadori e obviamente ele tá indignado de terem que mandar o Gojo sozinho pra resolver tudo. É sempre aquela mesma história, os outros personagens ficam indignados de, pô, como assim mandaram só ele? A gente tem que ajudar. Só que no fim a gente sabe que quanto mais pessoas em volta do Gojo, é mais atrapalhado que ajudar. A Mei Mei faz questão de explicar a situação toda ali pro Itadori, o irmãozinho dela também tá junto ali, e que molequinho chato, meu Deus do céu, viu? Já largo a minha farpa aqui de uma vez. A gente vê mais um momento do Gojo entrando no sistema de trilhos ali do metrô e dando de cara com a trupe das maldições. O Diogo tava ali junto com o Hanami e o Chozo. E na boa, galera, já me perdoem pela minha pronúncia, porque eu não vou saber pronunciar certinho o nome de cada personagem. Ao mesmo tempo que tá rolando esse encontro lá do Gojo com essa rapaziada lá embaixo, a Mei Mei começa a explicar um pouco a situação e examinar o mapa pra entender tudo que vai rolar. A gente também vê que tem vários humanos transfigurados lá embaixo, causando o terror total. E nessa parte da Mei Mei também rola uma parada bem legal, que ela meio que compartilha sua percepção ali, as suas habilidades com um corvo que tava passando por ali. Ela meio que de certa forma controla ali o corvo pra conseguir informações lá no subterrâneo, o que na boa é uma habilidade muito da hora. E é nessa parte do episódio que rola também uma pergunta bem legal que a Mei Mei faz pro Itadori. Ela meio que dá duas opções pra ele, o que ele prefere, ir lidar com vários humanos transfigurados e matar eles, mas eles são fracos, ou exorcizar um espírito amaldiçoado forte. Obviamente, tanto ela quanto a gente que tá assistindo, a gente consegue deduzir que, cara, o Itadori vai preferir a segunda opção. Ela explica tudo isso, eles se dividem, o irmãozinho e ela vão pra um lado e ele vai pro outro. E rapidamente o Itadori já dá de cara com essa maldição que, meu amigo, que coisa nojenta. Na boa, galera, eu não sei vocês, mas eu tenho um nojo de inseto, cara, e quando o inseto é representado dessas formas meio grotescas, principalmente esse gafanhoto, mano, é nojento, simplesmente é nojento. Se você aí também pensa assim, cara, já deixa nos comentários a sua indignação com esse gafanhoto nojento. Logo de início, quando o Yuji dá de cara com esse gafanhoto, cara, você já percebe que, mano, ele vai sentar a porrada nesse bicho, só que não necessariamente de primeira, sabe, como se não fosse nada demais. A gente vê que o Itadori tem evoluído, então meio que de certa forma ele inspeciona a luta, ele examina tudo que tá acontecendo. De primeira ele meio que tenta entender o que seu oponente pode ou não fazer pra ele ficar mais preparado pra essa luta. E quando o bichinho começa a voltar a falar, cara, ele não quer saber, ele desce a porrada nele. Esse gafanhoto esquisito até fica nesse dilema de, eu sou inteligente, tá? Eu tô falando, então eu sou inteligente. E você é burro, mas tipo, você vê que nada a ver os papos desse cara. Completamente maluco. Mas o ótimo é que o Itadori dá aquela zoada nele falando, pô, se você fosse inteligente mesmo, você não saía por aí falando. Gente inteligente não sai por aí falando que é inteligente. E é verdade. E o melhor é a reação do gafanhoto pra falar do Itadori, simplesmente entrando em crise ali, ficando, cara, quase que deu um bug no sistema naquele gafanhoto. E é nisso que eles partem pra luta de vez e começa uma trocação de soco, cara, sincera. E é nessa parte do episódio que começa a entrar um pouco da minha crítica, mas como eu não entendo 100% de todas as partes técnicas que compõem um episódio, eu não vou necessariamente julgar com todo vapor ou qualquer coisa assim, fazer várias críticas. Não, gente, eu só tô dando a minha opinião, tá ligado? E a minha opinião mais sincera possível com vocês é que nessa parte do episódio eu acho que a animação deixou um pouquinho a desejar. Eu vi gente comentando que isso aconteceu porque esse não era um momento de prioridade do orçamento pra temporada, o que é um argumento que eu acho até que válido, mas sinceramente não me convence muito, apesar de que eu entendo também quem falou sobre ser uma mini luta, que não é nada importante, sabe, pro desenvolvimento de todo esse arco, mas de qualquer forma eu fico pensando, pô, nos momentos que tem o Gojo, mesmo que seja uma ceninha super simples, eles arrebentam na animação, por que eles não podem arrebentar na animação também nesse momento de trocação de soco do Yuji com esse gafanhoto? Claro, eu não li o mangá, não sei como é que foi por lá, mas eu achei que quando começou aquele momento do Yuji metralhar soco, cara, tipo a todo vapor, podia ter um pouquinho mais de cuidado, sabe? E principalmente no momento que ele só fica desviando, sabe? Fugindo dos golpes do gafanhoto, cara, essa parte, essa cena específica dele só desviando dos golpes, eu não gostei, de verdade, não consigo tecer nenhum elogio pra essa cena. Se você aí que tá vendo esse vídeo entende um pouco mais dessas questões técnicas, deixa aí nos comentários a sua opinião que eu quero muito
muito saber. E depois dessa metralhada de socos do Yuji, cara, o gafanhoto fica em choque. Por que ele só tá apanhando? Então ele decide usar um truque de gafanhoto, digamos assim. Ele começa a expandir o seu abdômen como se fosse uma espécie de faca, cara, como se fosse algo pra ele usar pra atacar mesmo. Só que ele não contava que o Yuji fosse ser tão rápido naquele momento, ele simplesmente desvia como se não fosse nada demais e desce a porrada, desce um soco, cara, que esmaga completamente aquele abdômen. O Itadori fica com a mão toda suja de sangue roxo, cara, é nojento. E é nesse momento que rola outra frase muito legal do Itadori. O cara simplesmente lançou a seguinte frase: você comeu pessoas, então você tá preparado para as consequências? O jeito que ele lança essa frase, cara, é muito da hora. E a gente entende nessa parte que não importa, cara, o truque do gafanhoto, a diferença de nível de poder ali é gritante. Isso que a gente nem tá falando de Sukuna. E outra opinião que eu gostaria de deixar aqui pra vocês é que eu fiquei um pouquinho bolado de não mostrarem o Yuji arrebentando pra valer, sabe, acabando com aquele gafanhoto de verdade. Eu sei que rolou a cena dele arrebentando o abdômen do gafanhoto, mas eu queria ver ele, cara, escrachando a cara daquele nojento. No mangá teve, é isso que eu queria saber, deixem nos comentários. E me digam também se vocês gostaram dessa lutinha ou não. Logo em seguida a gente também vê o Itadori dando uma de Tanjiro completamente do nada, cara. O maluco que perdeu a vida pro gafanhoto, inclusive eu esqueci de comentar esse detalhe de que quando o Itadori encontra com aquele gafanhoto bizarro, ele tá simplesmente comendo a carne do cara. Quase que eu esqueci de deixar passar esse detalhe. E é no corpo desse cara que o Itadori tava fazendo uma oração ali simplesmente, e me lembrou muito o Tanjiro também esse momento. E instantes depois disso a gente vê quem, cara? O Mahito, o cara que desde o início o Itadori tava se perguntando se ele iria encontrar naquele local. Inclusive o cara que o Itadori nem sequer sabia o nome, né? Ele descobre que o nome do Mahito é Mahito no começo da luta dele com o gafanhoto. Também ia deixar passar isso, cara. Meu Deus. É que a verdade é que eu tô tentando esquecer esse gafanhoto. Quando o Itadori se reúne novamente com a Mei Mei, ela simplesmente começa a falar vários elogios pra ele, mano. Primeiro que ela achava que a batalha dele ia demorar mais tempo. E isso já impressionou ela, que ele conseguiu lidar com a situação mais rápido. Segundo que ela deixa claro que ele definitivamente já está no nível 1. E terceiro, ela ainda fala que fazia muito tempo desde que ela não via alguém sem encantamentos fazer tanto estrago. Pois é, nosso menino tem talento. Em seguida a gente troca de núcleo e volta pro Gojo. As maldições começam a selar alternativas ali de caminhos pro Gojo em tese não fugir, o que na boa chega a beirar o engraçado, porque a gente sabe que ele não vai fugir. Em seguida disso a gente vê um flashback do Diogo conversando com o Geto, que eu não sei nesse ponto se é o Geto ou não, eu tô bem confuso na verdade, e eu sei que isso deve ter relação com os eventos do filme, mas eu vou me referir a ele como Geto e qualquer coisa vocês me corrigem aí nos comentários. Nesse flashback ele explica pro Diogo que o Gojo não vai usar os seus poderes no máximo, porque ele não tá sozinho naquele local. E é a partir dessa linha de pensamento que as maldições começam a fazer todas aquelas pessoas surgirem ali, cara, caindo aos arredores do Gojo. E isso na mente deles prejudicaria ali a situação pra ele. E sinceramente eles não querem nem saber muito não, cara. Eles saem arrebentando, matando vários civis e seguindo em direção ao Gojo. No flashback, mais uma vez, o Geto lhe explica mais algumas coisas. Basicamente, o Gojo não conseguiria focar todos os seus ataques com potência máxima, poder usar um azul, por exemplo, e assim ele acabaria tendo que focar na sua defesa. E é aí que a gente vê o Diogo e o Hanami indo pra cima do Gojo, cara, dando um socão. Só que, obviamente, o soco acaba parando, né? Não chega no Gojo. E o engraçado, cara, é que o Gojo fica o tempo inteiro ali parado, tipo... tipo, como assim, cara? A tiração de sarro dele com os outros é muito boa. Os caras simplesmente não conseguem ultrapassar o Mugen. E é aí que eles tentam uma parada diferente, usando a amplificação de domínio pra meio que fortalecer ali os golpes deles. E assim tentar ultrapassar o Mugen. Só que o Gojo simplesmente sai dali quase que teleportando. E os dois acabam não acertando nada. E a gente volta pra outro flashback do Geto explicando mais uma parada pro Diogo. E ele diz que o Gojo não vai usar sua expansão de domínio porque ele acabaria matando as pessoas no processo. Então meio que seria 99% de chance de que ele não vai usar sua expansão. E o complicado de todo esse plano, dessa analogia deles, é que faz sentido um pouco, sabe? O Gojo não pode fazer qualquer coisa naquele momento porque senão vai sair matando todo mundo. O poder do cara é monstruoso, pô. E os civis que estão todos ali, cara, em pânico completo, gritando, a gente vê eles sendo mortos, perfurados na barriga ali pelo Diogo, sendo queimado com lava. E o bom é ele olhando pro Gojo na boa, na sinceridade, falando, ó, o que eu preciso fazer pra você entender a situação que você tá? Como se isso fosse intimidar o Gojo, né? E o engraçado é que o Gojo simplesmente fala, pô, eu tô surpreso na real. E aí numa cena maravilhosa, mano, ele tira a venda assim dos olhos e começa a falar, deixando claro que ele tá surpreso se ele acha que realmente só com esse plano eles vão conseguir vencer ele. Mais uma vez num flashback dos caras conversando, o Geto fala que eles só precisam aguentar 20 minutos, porque depois disso pode deixar com ele que o pai mata no peito e com o Gokumonkyo, que nesse momento eu não tenho a mínima ideia do que seja, eu não sei se eu esqueci alguma coisa, eu não sei se eu não prestei atenção, mas eu não tenho ideia de que técnica, do que é isso, é outro personagem, é uma
técnica, é um poder, eu tô perdido, sinceramente. Mas se for spoiler, galera, se realmente não foi explicado, não precisa comentar sobre isso. E foi assim que o episódio acabou, pessoal. Sinceramente, tive minhas discordâncias ali com o meio do episódio em relação àquela cena do Itadori, mas eu acho que o episódio ainda compensa pelas cenas do Gojo, é legal ele teleportando, é legal a tentativa de soco nele, mas se a gente fosse fazer um ranking aqui, eu acho que provavelmente vocês até concordariam comigo, esse é o episódio mais fraco até o momento da temporada. Inclusive seria bacana, deixem aí nos comentários a listinha de vocês de qual que é o melhor episódio até agora e qual que é o pior. Eu imagino que no próximo vai ser uma porradaria sincera, cara, no mais alto nível, com uma animação estralando, e no final a minha expectativa é essa, eu espero que ela não seja desapontada. Se inscreva no canal e ativem o sininho. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!